Boa tarde a todos. Bom, na verdade nós recebemos então por sugestão de nós mudarmos um pouco o tema da nossa palestra para que não fique assim tão agressivo, vamos dizer assim, né? Então eu pesquisei, depois da sugestão do Nelson, eu comecei a pesquisar como eu poderia abordar esse tema suicídio, né? Que fosse uma forma mais amena. E achei uma palestra da Maíse Braga, que ela fala justamente sobre esse gostar de viver, e eu achei muito legal. E comecei a pesquisar também outras fontes, né? E percebi que, na verdade, que é uma das minhas preocupações principais, é ver essas crianças e adolescentes, né, tão cedo, se agredirem o próprio corpo, né? E eu sou quiropraxista, né, mas estou trabalhando com uma técnica alternativa que se chama barra de axis, né? E nessa técnica eu já consegui atender 2 crianças, adolescentes, 17 anos, 16 e 17 anos, né? Que eu consegui, de fato, de alguma forma, ajudá-las. Porque quando chegaram comigo, os 2 vieram com atendimento psiquiátrico, medicados e com a menina, inclusive, grog, né? Porque de tanta medicação, ela não conseguia nem falar direito, muito cansada, só queria dormir, depressão, não conseguia sair de casa, não conseguia mais ir à escola. E quando a mãe dela, então, me falou, que é uma amiga minha, eu disse, não, vamos tentar essa técnica. Claro que isso me trouxe uma experiência muito grande justamente para trazer para o nosso trabalho, né, de hoje. E uma preocupação que eu peço a nós todos aqui, que a gente possa refletir a respeito do que nós estamos fazendo e como nós estamos auxiliando essas crianças nas escolas. Eu acho até que é um tema que a gente poderia, de repente, oferecer nas escolas, né? Porque é muito grande essa questão. Para terem uma ideia, semana passada, minha neta está com 12 anos de idade, uma coleguinha dela sentou na janela, durante a aula, né? Do 2º piso. Quando o professor saiu da sala, ela se jogou. Não se machucou, só ralou o cotovelo, coisa e tal. E claro que isso impressiona muito, e a minha neta veio assim apavorada, me contando, ela disse, vó, ela tentou o suicídio? Eu disse, sim, ela tentou o suicídio. Mas a menina já vinha apresentando quadros já há mais tempo, onde ela estava demonstrando que ela estava precisando de ajuda, né? Então, essa é a minha preocupação principal. O que podemos fazer? Como podemos fazer? E nessas pesquisas que eu fiz, ele fala muito sobre essa questão da vontade, que a gente perde. A depressão é isso, né? Tu perde a vontade de viver. E eu quis fazer, então, um linkzinho entre vontade e gostar, porque é diferente, não é? A vontade e o gostar tem uma diferença. E a Maíse me mostrou isso também. Então, em primeiro lugar, eu peguei no Livro dos Espíritos, na questão 909, onde Kardec pergunta para os espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eles respondem, então, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E aí, nessa questão, ele já nos mostra que a nossa vontade depende em tudo que nós fazemos, em todas as nossas questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Conforme foi falado antes, sim, nós somos responsáveis pela nossa vida. Sim, nós temos essa capacidade e condição de trabalhar para que a gente possa cuidar do nosso corpo físico, para que ele não adoeça. Mas se nós vamos olhar para a mídia, para os adolescentes que estão nas telas o tempo todo, a maior parte do tempo, as agressões aos pais quando tentam tirar a tela dos filhos, né? São vários vídeos que a gente vê por aí, também um menino de 12 anos que acabou com a casa porque a mãe começou a querer dar limite e tirou as telas. É um vício. Tem profissionais na mídia dizendo, gente, você daria crack para o seu filho? Daí ele diz, não, claro que não. Mas a tela é pior que o crack.
É por isso que eles ficam sempre com o dedinho para cima. Por quê? Ele dá uma satisfação momentânea, passou, isso eu não quero mais, vou para o outro, vou para o outro. O efeito no cérebro que dá, buscando essas telas, é o mesmo efeito do crack. Então ele dizia que com certeza essas crianças vão no futuro buscar algo para satisfazer essa vontade e uma grande chance de ser nas drogas, né? Então, quando nós buscamos entender o que é a depressão, e aí vem uma fala que diz o seguinte: tem a ver com a incapacidade de trabalhar boas emoções. E nós adultos temos dificuldade de trabalhar as nossas emoções. Que dirá um adolescente, um pré-adolescente, que está sendo levado por um caminho que a própria indústria farmacêutica gosta disso, porque é isso que eles vendem, né? Vocês já pararam para perceber quantos adolescentes estão sendo medicados com medicamentos fortes para acalmar, para trazer alegria, para dormir? Então, enquanto eu estou tomando esse medicamento, ele está mascarando, ele não está trabalhando. E eu penso que nós, dentro do nosso conhecimento espírita, poderíamos ser uma boa ferramenta para auxiliar esses adolescentes. Por isso que eu pensei nessa questão de nós podermos buscar, levar para as escolas esse tipo de trabalho, né? De poder esclarecer e orientar. Por quê? Quando o adolescente de 17 anos me diz, olha, eu me programei até o final do ano, ele já tinha tentado, está tratando, coisa e tal, chegou para mim, eu até o final do ano já decidi, eu vou... Mas ao mesmo tempo que ele está medicado, ele me relata que ele sabe que se ele tomar bebida alcoólica agora, ele pode infartar. Então, há uma contradição no que ele diz, né? Quero morrer, quero me matar, mas ao mesmo tempo, se eu tomar medicamento alcoólico com esse medicamento, eu vou poder morrer. Então, eu não quero morrer. Vejam que ele está querendo chamar atenção, ele cortou os braços e tudo mais. Então, é claro que o histórico dele também, de família, é muito triste, né? É a vivência dele desde pequeno, onde a própria mãe tentou, na frente dele também, né, o suicídio com medicamento, e ele que tinha que ajudar. Então, nós temos que valorizar isso também, mas ao mesmo tempo nós temos que trazer conhecimento. Porque quando eu perguntei para ele, o que tu acha que tu vai encontrar com a morte? O que é que tu vai... eu vou acabar com isso tudo, eu não aguento mais. Eu disse, será? Será que tu vai acabar com isso tudo? Eu comecei a botar uma pulga nele, para ele poder parar para pensar. Eu disse, e se a vida continua? E se é só o corpo que morre? Talvez tu esteja piorando a tua situação. Se agora é difícil, é muito mais depois. E a menina, quando me diz também sobre isso, que eu questionei, ela disse, eu sei que eu vou morrer e eu vou sofrer um pouquinho de tortura aqui e ali. Eu disse, como? Um pouquinho de tortura? Eu disse, tu não faz ideia como vai ser. Se aqui está difícil, depois vai ser muito mais difícil. E eu vejo que é isso que eles estão precisando, alguém que escute, alguém que possa orientar, alguém que possa esclarecer e trazer esse conhecimento de fato, independente da religião. Independente de nós sermos espíritas, não é a questão de por quê. Eu vejo que a própria filosofia traz esse mesmo conhecimento, de se questionar, de buscar viver melhor, de querer ser melhor. Então eu não preciso dizer, a doutrina espírita diz isso, mas eu posso dizer, olha, pesquisa, vai estudar, vai olhar, olha esses grandes filósofos, qual é o principal tema da filosofia? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Não é um fato de nós buscarmos incentivar, mas eu não gosto de ler. Mas não gosta de ler nada. Mas eu gosto de filme de terror, assim, aqueles meio brando. Mas tu gosta? Daí eu vi já na minha sala um vulto, eu vejo às vezes. Tá, mas e o que tu acha que é aquele vulto? Ele perdeu o corpo, mas em espírito ele vive, tanto que você viu que ele estava ali. E eu imagino que talvez, se nós conseguirmos escutá-los e conseguirmos talvez orientá-los, faz com que eles queiram vir novamente conversar com a gente. Ninguém me escuta, ninguém me entende. Então, quando nós falamos que a depressão é a incapacidade de trabalhar as emoções, e ele ressalta principalmente o orgulho, a raiva, o ódio e a vingança. E se nós vamos olhar nesses adolescentes,
O que que eles têm? Uma raiva muito grande, porque eles não conseguem dar conta daquilo que eles se propuseram, né? Aí eu coloco muita coisa no meu dia e eu não consigo fazer, e isso me deixa irritado. Olha, mais uma coisinha para a gente poder olhar, né? Ah, eu tenho raiva quando o fulano faz isso para mim, mas ao mesmo tempo eu fiz a mesma coisa para o fulano, isso no mesmo relato. Aí não sei por que ela não me ajudou. Aí eu penso, mas tá, mas tu não fez a mesma coisa? Quem sabe a pessoa teve o mesmo medo que tu teve, né? Que a outra pessoa teve. E aí, essas coisas fazem com que eles busquem raciocinar. Então, essas causas também podem ser no âmbito espiritual, a gente sabe disso, né? Que quando nós buscamos, entramos em depressão, num primeiro momento somos nós. E depois, nem sempre somos nós sozinhos, a maior parte das vezes dos suicídios, eles estão acompanhados por muitos espíritos desencarnados, né? Então, a falta de viver pode ser causada por diversos fatores, como a depressão, que pode levar a uma visão negativa de si mesmo e do futuro. Então, essa incerteza, insegurança, né? Ah, mas tem muita gente que não gosta de mim. Mas como tu sabe que ele não gosta de ti? Ah, porque eu também não gosto dele. Então, são coisinhas que os adolescentes estão trazendo para a gente começar a olhar e conversar com eles de uma maneira, quem sabe, um pouquinho diferente, né? Então, a pessoa pode se sentir triste, cansada, perder o prazer e se isolar. E se ela faz isso, ela pode acabar buscando nos videogames ou nos joguinhos, né, uma distração que pode levar ao vício. Então, a perda de vontade de viver geralmente está relacionada aos problemas que o ser humano acha que não consegue resolver. Então, claro que nesse momento é tentar ajudar de alguma forma, né? O que fazer para recuperar a vontade de viver? Então, nós precisamos desenvolver algumas coisas que estão dentro de nós, que a gente até já sabe, mas não consegue. Então, fazer com que a pessoa aprenda a meditar, aprenda a silenciar o que está fora e a escutar o que está dentro. Aprenda a não julgar tanto, porque daí também eu serei julgado na mesma medida, e é o que muito acontece entre os adolescentes. Eles se medem pelos outros, eles se comparam muito. Isso a gente consegue perceber na fala deles. E aí, quando eu tenho um patamar muito grande, eu próprio, de mim mesmo, eu não consigo dar conta. É claro que eu vou estar olhando para os outros e eu sempre quero aquela vida e não a minha, porque a minha não está boa. Mas eu não consigo viver a vida do outro, eu consigo viver a minha. A falta de perspectiva também pode trazer essa falta de vontade de viver. Então, algumas dicas para a gente poder auxiliar nessas questões. Trabalhar o relaxamento e a respiração. Cultivar relacionamentos saudáveis. Isso é uma das coisas que também eu consegui ouvir nos dois relatos, né? Os amigos que escolheram ou que foram escolhidos, e quando se sentiam seguros naquela amizade, perderam aquela amizade e perderam o chão. Então, na quinta série, ela já perdeu as amigas porque foram para outro lugar e ela ficou sozinha. E dali que ela começou, então, a ter essa depressão, essa dificuldade de querer sair de casa, né? Explorar o propósito da vida. Uma das coisas também é ajudar as outras pessoas. E aí é interessante porque eu pude também mostrar para ela que ela estava trabalhando com crianças. Como tu te sente? Tu trabalha com crianças? Ah, é o melhor lugar para mim. Ali me faz bem, elas me dão energia nova. Então é isso, quem sabe tu busca ali ter essa coragem, essa força. Perceba como é fácil, enquanto criança, né, na primeira infância, ser feliz, ter essa vontade de estar ali, né? Enquanto que outros não conseguem. Outro relato que eu ouvi também é de uma cuidadora de uma criança de 1 ano e 3 meses, que estava no hospital, foi abandonada e estava no orfanato e tiveram que levar ela para o hospital. Ela ficou 7 dias no hospital. Passou por uma cirurgia do coração, abandonada pelos pais, né? Aí levaram ela de volta e naquele dia ela estava ali para fazer então uma avaliação de novo, estava um pouco gripada. Mas aquela criança de 1 ano e 3 meses tinha uma vontade de viver, uma alegria, uma coisa tão grande, e conforme ela ia me contando, eu olhava, nossa, vejam como ela quer estar aqui, como ela precisa estar aqui, né?
ser grato, aprender a agradecer pelo que se tem e não pelo que não se tem, focar o pensamento positivo e cuidar de si mesmo, fazer terapia, né? Uma das coisas que eu questionei bastante a eles, né? O que é que eles tinham antes de se sentirem depressivos, na rotina deles, que eles gostavam? Alguma coisa para eles poderem observar, né? O que dava prazer? O que podia fazer com que ele voltasse a ter esse mesmo desejo de estar vivo, né? No primeiro momento, então, seria um estímulo para que ele pudesse parar e olhar para si mesmo, né? Parar de olhar para os outros. E no segundo momento, observar os detalhes, né? De como isso pode fazer bem. E perguntar também como seria feita a vida perfeita, né? Quando eu dizia, olha, talvez, quem sabe, não pode ser um pouquinho de falta de espiritualidade. Ah, mas eu não gosto de religião, eu já fui em várias, adolescente, já fui em várias e não consigo me encaixar em nenhuma delas. Eu sou diferente. Mas a espiritualidade não tem a ver com religião em si. A religião é ferramenta, né? A espiritualidade é tu contigo mesmo, tu com Deus, tu com os outros. Então, se tu sabe o que é certo e é errado, tu vai conseguir fazer para o outro aquilo que tu não queira que seja feito para ti. E analisando dessa forma, tu pode, quem sabe, buscar uma maneira de conviver com os teus colegas que não seja de tanta rivalidade e de tanto agressão, né? É claro que quando a gente tem essa falha dentro de si mesmo, dessa falta de atenção e de carinho da família, a gente pensa que ninguém gosta da gente, né? Que nós somos culpados por tudo que acontece com os outros. E ali é que eu vejo a maior dificuldade de poder mostrar para ele, não é bem assim, né? Vamos ver então qual é a diferença entre vontade de viver. Deixa eu só buscar o outro aqui. A vontade de viver, na verdade, o gostar de viver, ele está realmente relacionado a aquilo que nos dá prazer. Então, eu posso ter vontade, mas posso não ter prazer naquilo que eu estou fazendo. E é isso que eu penso em buscar mostrar para eles, né? Isso é bom para ti, vai fazer bem para ti momentaneamente, como por exemplo, eu gosto de comprar coisas caras. Esse tênis aqui é de marca e me custou R$500. Tá, mas tu pegou isso para mostrar para os outros que tu tem algo caro, ou é porque não, é que eu gosto mesmo de usar isso. Tudo bem, mas às vezes a gente pode ter essa tendência de querer buscar mais para mostrar, né, do que para realmente ter algo bom que faz ser duradouro. Até porque nem sempre eles valorizam. Daqui a pouquinho já estão colocando fora, né? Ser generoso, ter compaixão para com o outro, olhar com carinho a sua própria trajetória. Embora tenha sido difícil, né? É difícil, foi difícil, mas já passou. Agora tu pode ter uma nova perspectiva. E principalmente, né? Buscar um propósito de vida, que muitas vezes é isso, a maior parte das vezes é isso que nos falta, né? Lembre-se de gostar de fazer, do que você faz, do que você gosta de comer, gosta de ouvir, dos passeios que gosta de fazer, e redescobrir e se reconectar com os pontos principais lá da primeira infância, daquilo que a gente gostava mesmo, né? Descobrir os seus desejos atuais e lembrar dos sentimentos de satisfação dessas coisas que se tinham quando nós fazíamos, né? Às vezes a gente não sabe bem o que é que nos faz bem. Às vezes a gente pensa que sabe e vai atrás daquilo que até parece bom, mas nem sempre é bom, né? Dentro do próprio Espiritismo, como sair da depressão? Então, devemos ter a vontade firme de eliminar o mal invasivo da depressão e vários caminhos podem ser percorridos. O tratamento medicamentoso, muitas vezes, é essencial, né? A menina com 5 sessões não está mais nem usando os medicamentos. Trabalho espiritual, incluindo a desobsessão, a água fluidificada, os passes magnéticos, o trabalho beneficente. Trabalho beneficente eu acho bem interessante porque às vezes a gente nem lembra de convidar eles
para nos ajudar em alguma tarefa dentro do centro espírita, né? Porque, ele é assim, não, vamos respeitar ele não está no momento. Mas quem sabe, enquanto ele esteja nos auxiliando a fazer algo dentro do centro espírita, não desperte nele uma vontade que ele não sabia que estava ali, né? Algo que um talento dele, que ele nem sequer imaginava que poderia usar para trabalhar com outra pessoa, né? A mudança de atitude mental, principalmente, então. Esse vazio interno é a falta de espiritualidade realmente, né? Porque, na verdade, a gente vai muito além, a gente busca fora o que está dentro. Essa semana eu ouvi um videozinho que eu achei bem interessante. O cara dizia assim, Deus deixou um vazio dentro de você e permitiu que você vivesse a vida de você como você quer. Mas vai chegar um momento que aquele vazio lá dentro, ele vai crescer. Mas foi de propósito, Deus colocou ali para que você voltasse para si mesmo e buscasse preencher esse vazio. E esse vazio é Deus. É o Deus que habita em você. É Deus que mora em você. Eu achei interessante essa colocação, porque, na verdade, é uma maneira que nós podemos realmente mostrar para aqueles que nos chegam, que não é por acaso. Tenho certeza que, de alguma forma, eles chegaram a mim e não foi por acaso. E quando eu consegui perceber essas dificuldades todas e essa vontade de me oferecer para ajudá-los também, de ajudar outras crianças que talvez estejam passando por isso, até porque se nós tivermos um ambiente familiar, e muitos de nós têm, harmônico, bom, é fácil criar nossos filhos e netos. É mais fácil. Agora, aqueles que não têm isso, precisam de outras pessoas que possam ajudá-los, né? De alguma forma. E quando eu consigo, através dos meus netos, mostrar a eles também essa compaixão, esse carinho para com o outro, faz com que eles também busquem se interessar por si mesmos. E aí, essa conversa é que nós podemos também fazer com que eles nos tragam algo para podermos ajudar de alguma forma. Bem, era isso para a tarde de hoje. Um último, que eu não está aqui, está no outro, mas que eu me lembrei que foi falado aqui também, sobre o planejamento familiar. Nós não temos o conhecimento de que a vida continua, e é por isso que muitos vão para o suicídio. Mas, ao mesmo tempo, como no Memórias de Suicida nos trouxe aquela ideia de que para que um suicida reencarnasse, é preciso primeiro encontrar pais que os queiram, e todo o trabalho que a espiritualidade tem para que esse ser possa vir a esse planeta, trabalhar as encrencas lá de outras vidas, se nós pudéssemos de alguma forma colocar nas nossas palestras para a reflexão do trabalho que a espiritualidade tem e o quanto pouco nós valorizamos, e aí não seria só com o suicídio em si direto, mas o indireto também, né? Que é aquele que às vezes é mascarado através da alimentação excessiva, através do próprio uso de alcoólicos, que a gente diz que é social, né? Socialmente, eu bebo socialmente, que a gente sabe que também tem os seus agravos, né? Se nós pudermos, dessa forma, auxiliar aqueles que nos escutam, plantar uma sementinha e um desejo, uma vontade de ouvir mais, de saber mais, quem sabe até se engajar num estudo da doutrina, quem sabe nós conseguiríamos salvar direta e indiretamente muitas outras pessoas. É isso. Muito obrigada.